Bem-vindo ao canal Noticioso, aqui com o programa Conexão BH. Nosso convidado de hoje já esteve aqui e, em virtude da demanda, de assuntos relacionados ao tema dele, nós o convidamos novamente e ele aceitou o nosso convite. É o Dr. Kênio Pereira de Souza. Kênio Pereira é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov de Minas Gerais. Bem-vindo, Kênio. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. 100%. Ô, Kênio, olha, nós tivemos tantas perguntas, tanta gente querendo mais informações sobre esse seu domínio, sobre essa área que você domina bem, que é o direito imobiliário, né? E eu resolvi te chamar novamente para que a gente pudesse responder alguns questionamentos dos nossos telespectadores, especialmente relacionado à questão do barulho em condomínios. Né? Barulhos especialmente ligados a cachorro. Né? Aqueles condomínios, aquelas comunidades, ou seja, prédios e mesmo moradores de casas que vivem esse drama, né? De cachorro que faz barulho. Normalmente o dono não ouve o barulho, né, que o cachorro provoca, e isso aí acaba gerando desavenças e até demandas judiciais. Né? Com certeza. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema aqui. É um tema bem interessante, né, José? Porque na prática o STJ julgou agora, mês passado, um recurso especial em que os ministros definiram o seguinte, que a convenção de condomínio, quando proíbe os demais condomínios, essa convenção não vale essa regra de forma geral. Ou seja, por outro lado, a pessoa pode ter o seu pet, o seu cachorro e tudo mais, José, desde que não perturbe o sossego dos demais vizinhos. Então o acordo é bem interessante. Então o ponto básico, viu, gente? Você tem o direito a ter seu cachorro, seu gato, seu pet à vontade na sua casa. Só que você não pode criar uma situação de prejudicar o vizinho, porque o condomínio, Zé, é para moradores, pessoas. Então os cães são bem-vindos, né? E geralmente não vemos problemas com os cães. Mas quando há um cão ou outro, aquele que vem a perturbar, e às vezes nós sabemos que o cachorro é a cara do dono. Então tem proprietários ou tem pessoas que têm o cão e não o educam. Então quando realmente a pessoa não se preocupa com o vizinho, ele pode criar sim uma situação de incompatibilidade de convivência, podendo aquele vizinho que sofre com aquele barulho excessivo vir a solicitar que o síndico aplique uma multa, ou no caso notifique primeiro, e havendo uma insistência na perturbação, a pessoa que sofre com barulho pode sim solicitar a retirada do animal do condomínio em função da falta de providências do seu tutor. Ô, Kênio, e quando o síndico é o dono do cachorro, como é que o condômino aí faz para... E que eu vou te citar um exemplo que eu conheço bem, que praticamente todos os apartamentos do prédio têm cachorro, e não é só um cachorro que incomoda, são vários cachorros que incomodam, inclusive o do síndico, nesse caso. A questão é muito prática, né? Então é o seguinte, nada de penalizar a coletividade. Pode ter 10 cães, 20 cães no prédio, se 2 perturbam, então cabe às pessoas que se sentem prejudicadas, né, identificar quais são esses cães, colher provas, né, no caso testemunhas, que venham a depor em juízo em relação àquela conduta irregular, e pode ser até o síndico. Então nesse caso é importante que as pessoas que sofrem com barulho venham a ter provas, né, no caso testemunhas, de que aquele cão, que o tutor não tomam providências nenhuma, e logicamente podem sim notificar a pessoa, né, criar uma situação de levar aquilo para a Assembleia. Se o síndico se recusar a colocar na pauta, fazer constar na próxima Assembleia que aquilo é necessário ser discutido, sim, até colocar em assuntos gerais, porque o síndico não é o dono do prédio, o síndico inclusive tem que dar o exemplo. Então, sim, no caso aí, havendo essa prova, as testemunhas, essas pessoas que são vítimas desse barulho, que vem a sofrer com a perturbação, o desgaste emocional e tudo mais, elas podem então tomar providências jurídicas contra aquele tutor do cão, independente do condomínio. O fato interessante é esse, porque tem situações em que é uma questão pontual que
que o condomínio pode tomar providências. Mas há quando os casos síndicos sendo o que gera a perturbação, ele pode vir a ser réu, podendo qualquer proprietário, qualquer morador entrar com ação contra ele. Ok, nós temos um telespectador que nos mandou uma mensagem. Ele mora no bairro da Serra, é casa, e do lado da casa tem uma outra casa que tem cachorro, que na verdade são mais de 10 cachorros. É um mini canil, né? Um mini canil. E ele já pediu, já conversou, foi educadamente lá, pediu, mas não deram a menor bola para ele. Tem um outro caso de uma telespectadora nossa, de Santa Luzia, que ela mora ao lado de uma quadra de futebol. E a quadra fecha, o dono da quadra tem 2 Rottweiler, coloca os 2 Rottweiler e os cachorros latem o tempo inteiro, né, na janela dela, está prejudicando a saúde dela, está prejudicando a saúde da filha. Neste caso, delegacia, Polícia Civil? Também a perturbação do sossego, algazarra, ou seja, o ruído em excesso, isso é contravenção penal. Então tem um risco até de uma contravenção penal, dependendo do caso. Agora, o fato interessante, José, com relação ao condomínio, e vamos imaginar que a convenção do condomínio autorize ter cães, mesmo autorizando, né, não há lei, não há convenção que autorize fazer barulho. Então se aplica o artigo 133.000 do Código Civil, que você não pode usar a propriedade de forma nociva. Então, havendo a perturbação, o artigo 133.6 é aplicável nesse caso para coibir o barulho em condomínio. E no caso que você falou da casa de um outro vizinho, é o artigo 1277. Então o Código Civil prevê, você tem a sua casa, você pode fazer o que você bem entender, desde que não perturbe o vizinho ou não venha afrontar as leis. Então a pessoa tem 10 cães aqui, pode ter à vontade, mas se vier a perturbar a vizinhança, a pessoa tem que criar uma situação de inibir que isso venha a ocorrer. Em relação aos Rottweilers, por exemplo, a pessoa vai para casa dormir e azar do vizinho, porque essa questão é egoísta. Então tem que analisar o caso concreto, sendo que eu quero colocar bem claro, gosto de animais, gosto de cães, mas o ponto básico é que o meu gostar não pode vir a infringir o direito do outro. Então são relações que têm que ser respeitadas. Quem tem o seu cão e o direito do sossego do vizinho. O Kênio, em relação às áreas de lazer do prédio, por exemplo, temos casos de telespectador citando que está na piscina e de repente chega um cão, ele tem medo de cão, ele não se sente bem, não se sente à vontade, e o vizinho chega com o cão dele, solta o cão. Isso me parece também que não é muito correto, né? É uma questão que eu chamo do famoso abuso de direito, né? Tem um cão, né? A pessoa gosta, a gente atrai as crianças, tudo bem. Mas quando eu vou com o cão entrar no elevador, se o vizinho meu tem temor, eu tenho que respeitar. A área de lazer, a piscina, a pessoa está ali tomando um banho de sol, tranquilo, né? Vem o cachorro e vem lamber a pessoa, vem ficar do lado, a pessoa fica incomodada com aquilo. Então, no caso da área comum, a pessoa pode, né, transitar com o cão, agora com a focinheira, com a guia, né, no caso uma coleira. Agora, deixa o cão solto. Ela tem que entender que tem pessoas, às vezes, podem ter temor, e vemos cães de grande porte, inclusive. Então, há a questão que eu vejo de falta de respeito em relação ao sentimento do próximo. Então, quem gosta pode ter seu cão, agora tem que respeitar aquela pessoa que tem temor. Se eu for entrar no elevador com um cão e vejo que tem uma pessoa, pergunto, a pessoa se incomoda? Então deixa a pessoa descer sozinha, depois. Não custa nada. Quer dizer, eu fico observando, José, que as demandas judiciais existem em função da pessoa agredir o direito da outra. É isso aí. Então, conviver em sociedade requer boa vontade. É isso aí. Porque um dos nossos telespectadores, olha o que aconteceu com ele. O vizinho não tem filhos, é um casal, não tem filhos, e adotou um cachorro e trata o cachorro como se fosse filhos. E colocou o cachorro para morar exatamente em cima do quarto que ele dorme, que ele descansa, né? E ele brinca com o cachorro, joga a bolinha para o cachorro, né? E conversa com o cachorro, e isso atrapalha o sossego do vizinho de baixo, né?
Neste caso, o síndico deve ser comunicado ou é um assunto que é tratado entre quem está sendo prejudicado e o Entre agente? vizinhos. Aí no caso assim, eu já vi caso concreto, né, que a unha do cachorro, ele sai brincando, ele bate a unha, incomoda o vizinho de baixo, né? Tem cachorro maior porte que faz até barulho. Barulho. Então, nesse caso aí, gente, cabe a pessoa de baixo conversar com o vizinho de cima. Esse vizinho de cima quer ter o cachorro, coloca um tapete, né? E Colabora, né? colabora. Não custa nada fazer isso. Você pode ter o conforto dele sem perturbação. Agora, se ele ignora o direito do vizinho, ele vai atrair, né, uma notificação, uma ação judicial e vai gastar com o advogado. E pode vir a perder a ação. Agora, se esse vizinho de baixo está sofrendo, procure colher provas. Pegue testemunhas, amigos. Isso vale gravações de vídeos, vale gravações? A gravação é complicado porque o barulho, eu posso inventar o barulho de outro local. O barulho não dá para identificar de onde que é. Mas a testemunha não tem como enganar. Sim. Então, a E testemunha... vale como testemunha que tipo de pessoa, Kenny? O ideal é que não pode ser parentes. Um outro vizinho, né? Outro vizinho que não sofra perturbação. Outro vizinho que não tem nada a ver com o assunto. Ó, eu moro lá, não me perturba, mas na casa dele perturba. Porteiro, ex-porteiro, a faxineira, né, um amigo. Então você pode até notificar a pessoa, falar, ó, eu vou pegar testemunhos para provar o que está acontecendo. Né? Porque a pessoa tem que entender que ela não pode realmente ignorar o direito do sossego do vizinho. Ô Kênio, lá no bairro Vila Paris nós recebemos várias solicitações de moradores do bairro Vila Paris, que é um lugar muito tranquilo e que me parece que tem muito cachorro. Né? Neste caso, quando o número de cachorros é 10 cachorros, por exemplo, incomodando, como citou o exemplo de um advogado, colega seu, né, que mora lá e me fala, olha, eu tenho lá mais de 10 cachorros que me incomodam. Como que você vai mobilizar neste caso para chegar a 10 residências, incluindo o prédio que ele mora? Nesse caso, uma ação coletiva é possível? Não, não é possível. Tem que olhar pontualmente quem é o tutor do animal, o endereço, o local, identificar, ter testemunha. Então, o fato que eu acho interessante, que isso é raro acontecer. E um fato também que eu quero ressaltar, né, que geralmente os cães, 90% não perturbam. Né? Então, os condomínios e tem aqueles que perturbam o tempo inteiro, né? Tem aqueles pequenininhos que latem incessantemente. Né? Você colocou muito bem. Tem condomínios que colocam assim, só pode ter cachorro pequeno porte. Gente, a questão não é porte. Tem cães maiores que não perturba nada. E tem um pequenininho que late o tempo todo. Né? Então a questão não é o porte, mas é o comportamento. E cabe ao tutor do animal até adestrar, levar o cão para adestrar para procurar evitar perturbar o vizinho. Mas nesse caso desse advogado, ele pode identificar e notificar aquelas pessoas de onde vem o som, o barulho, de maneira que possam tomar providências. E eu acho que, na realidade, vai ter gente que vai atendê-lo. E quem não atender, ele tem a via judicial para tomar as providências. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos falando com o Dr. Kênio Pereira a respeito das antenas, as famosas antenas aí de celulares. Não sai daí não, nós já voltamos. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! De volta com o Conexão BH aqui no canal Noticioso, hoje entrevistando o Dr. Kênio Pereira de Souza. Kênio Pereira é advogado, é presidente da Comissão Imobiliária da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Minas Gerais. Ô Kênio, a gente tem visto que esse assunto, torres de telefonia celular, incomoda, traz problemas de saúde e tem muita gente que não sabe se isso de fato acontece ou não. Afinal, essas torres de telefonia celular trazem prejuízos para a saúde das pessoas? José, posso falar o seguinte, muito simples.
Tá? Eu queria fazer propaganda. Pega lá o site da doutora Adilza Dodge, da REM, Radiações... MRE Engenharia. MRE Engenharia. Pega esse site, tem lá pesquisas do mundo todo, pesquisas sérias, americanas, da Europa, na Alemanha, né, tudo mais, colocando que a radiação eletromagnética causa dano à saúde. Foi divulgado no jornal O Tempo, em dezembro agora, uma pesquisa americana de 10 anos, acabou agora a pesquisa, acabou em novembro, essa pesquisa colocando que após 10 anos de pesquisa, né, deixando lá ratos e camundongos à exposição da energia eletromagnética, apareceram vários cânceres, muito acima do normal. Então fizeram testes com ratos e camundongos durante 10 anos. E um fato interessante é que todo mundo falava que o cigarro não fazia mal, está provado hoje, né? E logicamente que as companhias de telefonia não interessam a divulgação dessas pesquisas. Então há um temor justificado, né? Eu acho que não é interessante ninguém morar debaixo de uma antena ou próximo a ela em função desse risco. O Kenny, no caso de um condomínio em que é autorizado na Assembleia, né, faça uma reunião e todo mundo aprova que se instale a antena e um dos moradores tem conhecimento disso que você acaba de falar, e nesse caso ele pode acionar a justiça, ele pode invalidar o que foi decidido na convenção? Eu entendo que sim, o bem jurídico mais precioso que existe, qual que é? A vida, é a saúde. E logicamente o interesse de alguns condôminos, querendo apenas o aluguel, não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à vida do vizinho. Então há situações que quem mora na cobertura, as pessoas até gostam de colocar antena na cobertura até para depreciar, né? Então é impressionante como é que o ser humano às vezes é malicioso, porque determina a instalação de antena no último andar, lá o prédio tem 50 apartamentos, e ninguém se importa com quem está mais próximo à antena. Então esse proprietário do último andar pode sim entrar com ação a juízo, tomar providências para evitar a instalação da antena, porque ele tem o direito de ter a sua saúde respeitada. E há uma preocupação, José, que a radiação de antena é centenas de vezes maior do que no celular. E a pessoa fica ali dormindo, morando o dia todo debaixo daquela radiação, o que gera, inclusive, vamos colocar assim, um temor justificável, e as pessoas até preferem mudar desse apartamento em função desse risco. Eu tive notícia também que essa doutora Adilza diz que essa internet 5G vai trazer mais complicações ainda, e nós estamos aí na iminência de chegar no Brasil, né? A doutora Adilza Condessa Dodge, ela é especializada com pós-doutorado, e o trabalho, a tese científica que ela fez no FMG, foi utilizada na Suíça, no Congresso na Suíça, né, para inviabilizar a aprovação da instalação do 5G na Suíça, ou seja, países muito desenvolvidos, né, se aproveitaram de uma pesquisa bem feita, de uma tese de doutorado, para preservar a saúde do suíço. Por que não aqui no Brasil e em outros países? E isso gera realmente uma preocupação, porque as pessoas veem só o lado prático, financeiro, e esquece o lado da saúde. Então, eu acho que na prática a evolução 5G vai aumentar esse risco, porque a energia 5G é muito mais possante do que a 4G. É isso aí. Eu imagino que tenha desvalorização no imóvel que tenha uma antena do seu lado, ou seja, se você mora numa casa, tem uma antena de celular do lado, o imóvel deve desvalorizar. Mais ainda os apartamentos que ficam próximos na cobertura, né? Sua colocação é perfeita. Eu tenho uma imobiliária, trabalho no ramo há 40 anos, e nós que mexemos com a área imobiliária, até uma pesquisa entre corretores de cada 10 proprietários, 10 pretendentes que querem comprar um apartamento de cobertura. Quando o pessoal fala que tem uma antena na torre, acima da cobertura, 8 nem vão ao apartamento, José. Ou seja, 80% rejeitam completamente comprar um apartamento, uma casa, e que tem uma antena do lado ou em cima. E um fator interessante, então esse imóvel ele perde valor para locação e para venda. E esse prejuízo patrimonial, ele pode ser defendido pelo proprietário que não quer instalar antena e que vem uma assembleia de forma abusiva determinar a instalação, ignorando que o quórum legal é unanimidade.
porque muda a destinação do telhado. O telhado não foi feito para instalar antena. Então, quando você muda uma destinação de uma área do condomínio, a votação é unânime. E é o fator também de alterar a fachada. E alterar a fachada, a votação também é unânime. Então, há realmente muitos condomínios instalando antena de maneira ilegal e afrontosa à Convenção e ao Código Civil. O Kenny, quando no caso o seu prédio, você comprou um apartamento e quem fez isso é um prédio vizinho, né? Não é o seu prédio. Vamos supor que você mora numa cobertura e no prédio ao lado chegaram à conclusão de que vale a pena não cuidar da saúde para receber lá o que as operadoras oferecem. E neste caso, você pode acionar o prédio do lado? É um fato interessante, né, José? Porque na prática tem leis municipais até federais que estipulam distância mínima para colocar uma antena perto de hospitais, de creches, né, de asilos. Então é interessante, se o poder público, olha bem, gente, se o poder público, o legislador, determina certa distância, porque há risco. E se você mora em certa distância, acho que o proprietário pode vir reivindicar o respeito a essa norma, até baseado em precedentes em relação às leis municipais e federais. Então, essa proximidade pode vir a ser questionada e pode vir a instruir um processo judicial para excluir o risco à saúde em função da proximidade. Eu tive notícias, doutor Kenny, que os padrões, a métrica da Anatel para medir isso é mais baixa do que em outros países. É verdade isso? É verdade. Quem divulgou isso foi a doutora Adilza Dodge, que é uma especialista, colocando nos estudos que ela fez, comparação em outros países, que os limites da Anatel, porque o engenheiro, quando faz a perícia para o Poder Judiciário, né, analisar a questão, ele se baseia no limite da Anatel. Então ele fala assim, ó, essa antena não emite radiação acima do limite da Anatel. Só que o limite do nosso país, da Anatel, é muito superior a outros países. Então, os outros países têm uma cautela maior com a saúde, o brasileiro tem menor. Então, parece que, na prática, quem estipula esses limites deve ter sido até o pessoal das teles, lá na Anatel, ou seja, quem estipulou é a própria companhia de telefonia no Brasil, que vem a explicar que o limite que é muito mais tolerante do que no exterior. Ou seja, a nossa saúde vale menos do que o estrangeiro. Absurdo. Olha, o doutor Kenny vai falar sobre esse assunto lá no auditório da OAB-MG, lá na Rua Albita 250, lá no Cruzeiro. Vai dar uma palestra, né? A palestra que dia que vai ser dia 16 de julho, terça-feira. Então, é um encontro imobiliário que vai tratar de questões de assembleia de condomínio, instalações de antena de telefonia, ação revisional desse aluguel, a renovatória, e a doutora Adilza e a doutora Daniela Tognoli vão participar. A doutora Daniela vai falar a questão criminal, o risco do síndico em responder por ilícitos penais, a fraude em assembleia. Eu irei falar sobre as questões contratuais, contratos equilibrados, que promovem a renovação mesmo contra a vontade do locador, do prazo contratual, e o direito dessas pessoas de impedir a instalação ou até vir a solicitar a sua retirada da antena de telefonia. E a doutora Adilza vai fazer uma palestra explicando todo o risco à saúde, a questão dessas pesquisas que são divulgadas em todo o mundo e que são de desconhecimento de grande parte da população e até de peritos, né, José? Propositadamente, imagina, né? Então, um detalhe importante, vemos peritos judiciais fazendo análise desse assunto sem conhecimento científico e conhecimento da parte da saúde. Então, iremos fazer esse evento dia 16 de julho na OAB-MG, na Rua Albita 250, no auditório, aberto ao público. As inscrições podem ser feitas no site da OAB, né? Ou então pelo Simpla. Esse cartaz, a inscrição vai ficar aberta a partir de sexta-feira que vem no Simpla. Então, a questão de antena de telefonia, dia 16 de julho, terça-feira, lá no OAB. Maravilha. Kenny, para encerrar, quem tem problema com cachorro no prédio, vizinho, né, se quiser te contratar, o que precisa fazer? Me parece que tem que comprovar, né? Você precisa... Ponto básico é esse, né? Eu estou aberto a consultas, pode ligar lá para o meu escritório. Tem o telefone ali, né? O telefone está ali, né? Acho que é 2516-7008. Agora, um ponto interessante, gente, tem que provar.
criar uma situação de segurança jurídica para que o juiz venha decidir a favor da exclusão do cão. Agora, entrar com a ação sem fundamentação nenhuma é conduzir ao fracasso. Então é necessário que haja uma prova robusta, testemunhas são importantes, a testemunha não pode ser parente, e de certa forma notificar o vizinho por escrito, conversar com ele, né, trocar ideia. Agora, quando a pessoa não chega num acordo, infelizmente a via judicial é o caminho. É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Kênio Pereira. Tem os contatos do Dr. Kênio aí. O telefone lá da Caixa Imobiliária é o 3225-5599. Pode também esse. Né? Se você tiver mais dúvidas, é só entrar em contato, mandar para a gente também aqui no Noticioso ou no Conexão BH, para que a gente possa encaminhar para o Dr. Kênio. Kênio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Por nada, foi um prazer. É isso aí. Na semana que vem nós estamos de volta falando de mobilidade, cidade e variedades. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!